Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é o setor da tecnologia da informação em franca expansão durante a pandemia. E para contar um pouquinho mais para a gente sobre isso, o nosso convidado de hoje é Iglá Generoso, que é CEO de plataforma de educação online gratuita. Seja bem-vindo, Iglá. Olá, Priscila. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que o setor de tecnologia da informação se comportou aí nesse momento de pandemia, já que a demanda foi muito grande, né? É isso mesmo, Priscila. Bom, hoje existem mais de 10 mil vagas de só desenvolvimento de software, né, abertas aí das principais empresas de tecnologia. As empresas de varejo online realmente cresceram absurdamente. Os setores de cloud, infraestrutura, principalmente aí para colocar sites na internet. E aí teve também um crescimento da parte financeira, né? Enquanto a gente vê na parte aí de aviação, com realmente uma estagnação e aí grandes desafios, turismo também, mas na parte de varejo online, compras online, realmente cresceu muito o setor de tecnologia. E como que as empresas se adaptaram a isso, né? As empresas de tecnologia precisaram agir muito rápido. As equipes de tecnologia eles já têm uma cultura de trabalho ágil e trabalho remoto. E essas principais práticas que as empresas vieram adaptando aí nos seus últimos 5, 4 anos, prepararam para esse momento. A tecnologia em si, essencialmente, ela já tem essa cultura, né, de colaboração, trabalho remoto e principalmente organização do trabalho dentro de sistemas e softwares que ajudam a gestão e entrega de tecnologia, né, de produtos de software. E isso foi realmente muito rápido, essa adaptação das empresas e principalmente das equipes. Muitas empresas também já trabalhavam, já têm um pouco dessa cultura remoto, e isso realmente ajudou para que, nesse momento, a eficiência continuasse em alta, né? Qual foi a principal demanda? Foram as compras online ou porque muita gente trabalhou em casa, né? Mesmo as que trabalhavam com a parte administrativa, financeira, compras. Então, qual foi a maior demanda? O varejo online realmente foi um dos principais setores que tiveram de crescimento. Educação online também, porque muitas pessoas acabaram perdendo o emprego em diferentes áreas e estão migrando. A gente sente aí realmente um crescimento na educação online muito grande. E principalmente também serviços financeiros, né? Muita gente que costumava ir ao banco, por exemplo, e agência, se adaptando e se movendo realmente para esse novo mundo através de aplicativos e assim por diante. Escolas online também, então, por exemplo, a gente vê escolas aí por exemplo, pré-primário, escolas também de primeiro grau e segundo grau, aí todo mundo se adaptando, e principalmente o governo também, né? O governo também teve que fazer uma adaptação muito rápida para colocar todo o ensino online, professores, e criar toda essa infraestrutura tecnológica para que os estudantes não percam nenhuma oportunidade nesse momento, né? E você acha que isso vai permanecer, não da forma que está, lógico, né? 100% online, como a gente tem vivido, principalmente na parte da educação. Mas você acha que é uma tendência a utilização da internet, do estudo e trabalho de casa mesmo, ao longo dos meses, quem sabe dos anos? Sem dúvida, Priscila, eu acho que a gente recebeu aí uma carga grande, antecipou esse grande movimento de transformação digital, que a gente chama que é não só as pessoas se adaptando aos aplicativos, às plataformas de venda, mas as empresas também que não tinham presença digital, identificando e entendendo que é necessário estar nesse momento, viver um momento onde tenha mais canais de distribuição, e principalmente as grandes empresas também com o trabalho remoto, né? Havia um questionamento muito grande sobre a eficiência do trabalho remoto, sobre trabalho distribuído, e aí quando a gente fala distribuído não é só no Brasil, né? Tem muita gente que trabalha, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, que já estava adaptado a essa metodologia, trabalhando de forma eficiente, e agora a gente vê no Brasil grandes oportunidades podem surgir, sem dúvida nenhuma, para os pequenos centros, né? Cidades aí, por exemplo, muita coisa concentrada na cidade de São Paulo, muitas atividades, né? E hoje a gente vê que as empresas de São Paulo elas vão poder contratar, sem dúvida nenhuma,
profissionais aí em pequenas cidades e cidades distribuídas, não só nos grandes centros, né? Eu acho que isso, com certeza, é uma grande tendência, o trabalho remoto. Isso, além disso, gera um custo menor também para as empresas, porque você acaba tendo que contratar grandes estruturas para que todas as pessoas fiquem de uma forma conjunta, né? E agora as empresas também começam a se questionar sobre o investimento nessas grandes estruturas para manter as pessoas juntas. E tem também a adaptação aí para as plataformas online, né? Pessoas que não estavam acostumadas a ir, por exemplo, a usar um aplicativo de um sistema, de um serviço financeiro, de um banco, por exemplo, começou a se adaptar e se estruturar. Então, eu acho que antecipou um pouco toda essa cultura, tá? As pessoas terem uma presença digital maior, as pequenas empresas terem mais visibilidade e colocar seus negócios na internet para ganhar mais canal, e também as grandes empresas a acreditar mais no trabalho distribuído, remoto, e não só conjunto aí dentro do mesmo local, né? A gente percebeu que nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram preocupadas com a questão financeira e também com os seus empregos. Por outro lado, quando a gente via ali as pesquisas de ofertas de empregos, TI sempre estava em cima. Então, continua, ainda tem demanda e tem profissional sobrando por aí, porque sempre tem vaga aberta. Priscila, a demanda, por exemplo, nas empresas de varejo online cresceram bastante, serviço financeiro, teve a demanda que acabou caindo nas empresas, por exemplo, de aviação, e também em todas as empresas do setor de turismo, por exemplo, mas continuou, as empresas precisam de tecnologia para ser mais eficiente, mais conveniente, principalmente nesse momento de pandemia. Você precisa criar uma alta eficiência, porque serviços anteriormente que você distribuía de uma forma mais conjunta com toda a equipe, agora está mais distribuído. Então você precisa ter software, ter infraestrutura que consiga coordenar. E aí, necessariamente, há mais vagas para que atendam toda essa necessidade, né? A tecnologia ela continua sendo um grande vetor aí do desenvolvimento socioeconômico, não só ajudando as empresas a entregarem cada vez mais eficiência e processos e melhorando sua logística, como também ajudando as pessoas a encontrarem aí seus empregos. Claro, teve muita empresa que acabou assim, demitindo, né, aquilo que a gente deu os exemplos aí dos setores, mas muitas empresas abriram vagas, e a área de desenvolvimento de software é uma área fantástica, que realmente continua tendo grandes oportunidades. E aí, Priscila, uma parte muito importante que a gente fala, quando você trabalha com desenvolvimento de software ou operação de tecnologia, você não está só habilitado a trabalhar para o Brasil. Você pode concorrer por vagas nos Estados Unidos, por vagas na Europa, por vagas na Ásia, na África. Não há uma limitação. A limitação, claro, é a capacidade de cada pessoa em querer produzir. Então, se você sabe inglês, com certeza o seu mercado é muito maior. Se você não fala inglês, o seu mercado ele é menor. Se você conhece 5 tecnologias diferentes, aí que a gente fala as principais tecnologias de programação, como Java, .NET, JavaScript, Python, Angular, você acaba tendo muito mais campo. Se você é um pouco mais restrito e conhece uma tecnologia ou está aprendendo, você tem menos campo. E aí tem outra oportunidade que a gente fala muito, Priscila, que é o freelancer. Os trabalhos freelancer no mundo cresceram muito, porque muitas das empresas elas não conseguem ter uma capacidade de pagar um colaborador, né, um funcionário em tempo integral, e ela acaba optando por contratar pequenas demandas, pequenos jobs, né, que a gente chama. E isso cresceu muito em todo mundo. Nesse período de pandemia, os freelancers, eles conseguiram mais oportunidades, né? Já que muitas empresas pensaram nesse período de pandemia achando até que passaria rápido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Abriu muitas oportunidades para freelancer, principalmente a gente fala dentro do ecossistema WordPress. O WordPress é uma das ferramentas aí utilizadas no mundo que ajudam as empresas a ser mais eficientes em diferentes setores. Então, colocar um e-commerce, colocar um curso online. Então, muitas empresas ou pequenas empresas que não tinham capacidade financeira para contratar grandes sistemas optaram por contratar freelancers e colocar a sua presença digital, né? Então, sempre há oportunidade. A gente fala, na área de tecnologia, você realmente tem grandes oportunidades aí de trabalhar para o mundo todo. É uma cultura fantástica e é um grande vetor aí de transformação socioeconômica que a gente fala aí
principalmente agora, nesse momento de pandemia, e principalmente no pós, né? No pós a gente está falando do efeito chicote, né? O efeito chicote teve uma pequena retração em algumas áreas, né, em alguns setores da economia com relação aos investimentos em tecnologia, mas ele vai soltar, a gente fala aí para o final do ano, vão ter grandes oportunidades, e nisso tem muita gente já estudando, né? Então a previsão do setor é aquecer ainda mais até o fim do ano? Isso, muitas empresas acabaram colocando apenas projetos estratégicos, né, em execução, e tem muito projeto engavetado também. A gente vinha num crescimento, numa latência muito grande de crescimento na área de tecnologia em todo o mundo. Algumas empresas mantiveram o crescimento, mas muitas seguraram projetos e investimentos para esse ano. Então vai ter um crescimento, a gente fala do efeito chicote, vai ter aí para o final do ano, a gente espera que o setor continue muito aquecido, né? E qual é a formação para um profissional que trabalha com tecnologia da informação? O primeiro passo que a gente fala, Priscila, é lógica de programação e você conhecer muito sobre matemática, né? Essa é um principal fator para você conseguir desenvolver algoritmos, né? Sequências de códigos que solucionem problemas reais. Essa é a primeira parte que a gente fala, então uma boa base de algoritmos e lógica é uma parte muito importante. E a extensão para conhecer padrões de desenvolvimento de software, né? Hoje em si, as universidades, a gente tem muitas oportunidades aí em FATECs, ETECs, Instituto Federal, existem muitas vagas na academia aí, tanto cursos de graduação quanto cursos técnicos, né? Mas um técnico, por exemplo, do ensino médio, né? Ele já consegue ter grandes oportunidades no setor se ele realmente investir tempo. Só que o que a gente fala, Priscila, é como qualquer profissão, você tem que se esforçar, você tem que praticar, você tem que se dedicar, não é você fazer um curso de 3 meses ou 6 meses que você efetivamente já consegue ser o desenvolvedor de software ou profissional de tecnologia mais talentoso do mundo, mas você tem que se dedicar, você tem que praticar. E uma dica que a gente fala muito importante para quem quer entrar na área, Priscila, muita gente fala, poxa, nenhuma empresa me dá a primeira oportunidade. Hoje, na área de tecnologia, você consegue fazer aplicativo na sua casa, você consegue desenvolver um site de e-commerce na sua casa. Você não necessariamente precisa começar a trabalhar profissionalmente numa empresa para ter toda a experiência técnica para construir o seu primeiro aplicativo. Existem excelentes escolas online, assim como as escolas de graduação em ensino técnico, as vagas que você consegue se especializar em diferentes linguagens e praticar em casa, construir o seu portfólio de projetos, experienciar, trocar com a comunidade de tecnologia para conseguir uma grande primeira oportunidade, né? Então não espere chegar numa primeira vaga para realmente começar a produzir ali. Você consegue, com tecnologia, produzir a partir do primeiro dia. Daí, então, os jovens, né, eles já conseguem ali iniciar no curso técnico, que já anda paralelo com o ensino médio, é isso? E daí depois a ideia é a universidade, e tem especializações nesse sentido, ou não há necessidade de uma especialização acadêmica? O ideal é que se faça especialização técnica. Bom, você pode fazer a especialização, com certeza. O ensino técnico, a gente fala que é um primeiro caminho importante, porque você se torna um programador. Depois, quando você vai para a graduação, você tem um aprofundamento um pouco maior sobre a ciência da computação, engenharia e os princípios aí de computação, né, e programação. Mas a gente sempre aconselha, enquanto você está numa graduação de ensino técnico, procure achar aquilo que você gosta e complemente o ensino com o ensino online para que você acelere mais rápido, porque a tecnologia está em evolução, a cada um ano novos frameworks, novas linguagens, novos padrões de desenvolvimento. Essa é uma grande característica da área de tecnologia, surge, e aí você, ao mesmo tempo que você está numa graduação em ensino técnico, você está estudando online também e capturando todos os novos conceitos e integrando com todo o conceito acadêmico e as melhores práticas da academia. Então essa parte é uma parte que a gente fala que é muito importante. Você acaba muitas vezes nos cursos de graduação saindo um pouco mais generalista para engenharia de software, programação ou engenharia tecnológica, né?
E depois a especialização é um caminho bastante importante também, né? As empresas hoje em si, elas não exigem que você tenha um certificado de especialização. Mas por quê? Porque ela está mais preocupada com a sua capacidade produtiva. Então, aquilo que você produz, a sua jornada ao que você produziu, é muito importante. Só que muitas pessoas acabam não conseguindo ser autodidata, estudando sozinho ou estudando em comunidade para se especializar. E aí a especialização vem como um excelente caminho também para quem quer seguir carreira acadêmica ou para quem quer ir para o mercado um pouco mais capacitado. Então, a gente tem especializações, por exemplo, de Big Data, de internet das coisas, de inteligência artificial, que são tendências e novas tecnologias que estão surgindo, já estão presentes, né, dentro da economia, em grandes empresas aí, e cada vez mais vai crescer aí nos próximos anos, né? Essas tecnologias vão crescer nos próximos anos também. Você falou da inteligência, né, da informação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Você citou até outro também, outra área que é bem atuante nesse momento. Eu queria que você contasse para a gente, né, como que funciona, então, essa interligação, às vezes, entre clientes, desejos, procura. Muitas pessoas que estão em casa agora vão perceber que às vezes fazem uma busca ali de, sei lá, um sofá, e quando entra, por exemplo, nas redes sociais, tem ali várias ofertas. Isso é culpa de vocês, né? Hoje tem muita tecnologia, Priscila. Na verdade, as empresas elas têm que ser mais competitivas, ter mais eficiência, entregar os serviços mais rápido. A gente, como consumidor, a gente é muito crítico, né? A gente quer pagar barato a todo momento, o melhor preço, a gente quer que entreguem na porta de casa no dia seguinte que a gente compra, ou até no mesmo dia, né? E as empresas, para ser mais competitivas, elas estão adotando cada vez mais as tecnologias, e as tecnologias é um avanço fantástico, né? Então a gente falou um pouquinho aí de inteligência artificial, internet das coisas, a gente tem computação em nuvem, né, que é o cloud computing, a gente tem diferentes tecnologias, a gente tem os assistentes, né, que a gente fala que é reconhecimento de voz. São N tecnologias que acabam surgindo e que as empresas têm o grande desafio de integrar elas para ser mais eficiente. Então, às vezes, a gente está num sistema de busca e vai lá e consulta, por exemplo, um sofá. E a hora que a gente está na nossa rede social, aparece publicidade de sofá, isso chama remarketing. Então, você tem ferramentas que você usa que capturam a sua experiência. Isso é muito importante. Tem alguns componentes de privacidade, e privacidade é um tema crítico hoje no mundo todo. Então, quando você está em alguns sistemas, ele tem a política de privacidade ali, e quando você habilita que a sua navegação ela pode ser rastreada, você está disponível para que realmente sejam coletadas em diferentes sites, e aí esses sites mostrem para você. E aí existem diversos fontes de pesquisa, como a de inteligência artificial, que começa a identificar o comportamento de consumo e oferecer alguns itens para você comprar, que provavelmente você pode comprar. Há formas de mensurar tudo isso através da coleta desses dados, e dado a gente fala que hoje é ouro, né? Porque você consegue levar uma experiência de navegação, uma experiência de compra muito melhor com esses dados. E aí tudo atrás disso tem tecnologia, tem o que a gente fala de Big Data, tem aí a inteligência artificial, tem aí os meios inteligentes de levar cada vez mais a publicidade, né, até a tela da pessoa, e as empresas estão de olho em todas essas tecnologias. Por isso que a gente precisa cada vez mais de desenvolvedores de software, engenheiros de tecnologia cada vez mais hábeis aí, habilidosos, né, para estar trabalhando nesse setor. E já foi percebido pelo setor o crescimento da procura por estudantes para essas áreas? Sim, as empresas elas estão fazendo diferentes estratégias para conectar talentos. Então hoje, por exemplo, algumas partes muito importantes que a gente fala, tem muita gente que está migrando de carreira aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, porque está gerando grande oportunidade. A gente fala que as áreas de tecnologia hoje em si, as empresas já viram que a diversidade é algo muito importante para que construa uma empresa cada vez mais criativa e inovadora.
e por isso não existe, eles nunca vão olhar para a sua idade, seu gênero, sua etnia, sua religião. A diversidade é algo muito importante nesse setor que exige uma criatividade muito grande. E aí diferentes estratégias as empresas têm feito, como montar, ceder bolsas, por exemplo, de estudo para que pessoas estudem, se desenvolvam, e aí ela contrata os melhores. Existem programas conectados aí às universidades para captar os principais talentos. Claro que é uma área que também exige que as pessoas sejam mais dinâmicas, então você precisa estudar muito mais para conseguir conquistar essas oportunidades. Como qualquer atividade eu estava falando, né? Você tem que ter um foco muito grande em aprender e praticar. E aí as empresas têm uma conexão muito grande com essas universidades, escolas técnicas, escolas que não são regulamentadas pelo MEC. Tem surgido aí, eu acho que o Brasil hoje ele vive um grande momento, grandes sistemas de ensino estão sendo desenvolvidos que não são ligados 100% ao MEC ou a um órgão por causa da sua adaptação rápida de metodologia e de grade para que atenda a demanda do mercado. É uma demanda muito mais focada em conectar com empresas, necessidade da empresa muito rápido, do que ter uma grade não tão flexível que demore algum tempo para ser trocado. Então, a educação e as oportunidades para os novos alunos têm sido grandes aí nesse momento. E tem muito youtuber surgindo. Hoje a gente fala que o conteúdo ele realmente está disseminado. Se você fosse para a área de tecnologia hoje, Priscila, você não precisaria, por exemplo, se você for autodidata, disciplinada e realmente ter um grande foco e esforço na educação, você tem o conteúdo, ele está completamente aberto em diferentes locais do mundo, em diferentes plataformas, e com pouco investimento você conseguiria estudar e arrumar um emprego. Então, só que depende de uma disciplina muito grande, depende de você estar conectado numa comunidade, e os estudantes hoje têm grandes oportunidades aí, como nunca viu. Eu estudei na década de 90, né? Não tinha o Google para se consultar efetivamente, e hoje o Google, por exemplo, ele ajuda estudantes de uma forma realmente enorme. É verdade. Bom, as empresas também já perceberam isso, já perceberam essa necessidade de atualizar os seus profissionais, têm feito cursos, oferecido, né, cursos para os seus funcionários? Sem dúvida, Priscila. Hoje existem também diversas plataformas que são plataformas como serviço de ensino e que oferecem para as empresas esses conhecimentos em tecnologia. Então, a gente, por exemplo, dentro da nossa escola, a gente consegue conectar profissionais ao redor do mundo, trazer os melhores profissionais, gravar cursos, projetos, exercícios e exemplos práticos e levar, por exemplo, para dentro das empresas. Hoje no mundo as empresas estão cada vez mais investindo em capacitação dos seus profissionais, porque a tecnologia acelera muito rápido, e principalmente dados, né? Porque você tem que saber automaticamente como que você treina esses colaboradores. Antigamente os RHs tinham aqueles planos de treinamento, e hoje com a quantidade de pessoas não dá mais para se perder tempo e criar planos de treinamento. Então é necessário ferramentas que cada vez mais consigam desenhar automaticamente esses planos de treinamentos e ajudar os colaboradores das empresas a ir num caminho que seja mais rápido, mais efetivo, e que ele consiga estar pronto para entrar nesses desafios de desenvolvimento e operação de software de uma forma muito rápida, né? Então as empresas estão muito preocupadas com isso, e é um setor que cresce também de uma forma muito grande, o ensino online focado aí na parte corporativa. Inclusive, você é CEO de uma plataforma, né, de educação online gratuita. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como funciona, quem pode participar, se são empresas, pessoas físicas. Eu comecei a programar, Priscila, eu tinha 14 anos de idade, né? Tive um grande desafio na minha vida, meu pai faleceu e eu não encontrava trabalho, e eu aprendi na programação que eu poderia desenvolver softwares e vender, e aquilo eu não precisava do emprego, aquele trabalho me dava um retorno, né? Então, isso aí me movimentou a uma causa muito, muito bacana da minha vida, que é como que eu ajudo, da mesma forma que eu fui incluído, incluir mais pessoas também no setor de tecnologia. Então, por isso nasceu a nossa plataforma. E o nosso grande desafio não é só
trazer e conectar as pessoas, mas como que a gente analisa o que as empresas estão precisando e faz conteúdos específicos para você arrumar um trabalho o mais rápido possível. Então esse aí é o grande desafio nosso. A gente tem grandes empresas hoje que trabalham conosco dentro do setor de tecnologia, a gente desenha esses conteúdos e entende a necessidade do que as empresas precisam, e aí a gente fornece essa plataforma para que as pessoas cada vez mais tenham oportunidades iguais, né? Claro que precisa de uma conexão com a internet, precisa de um computador, e aí ali você tem uma comunidade com quase 200 mil pessoas que te ajudam, auxiliam. A gente é muito focado em protagonismo, o aluno não tem um professor que fica direcionando o que o aluno tem que fazer, é tudo de uma forma automatizada. Os exercícios, eles são todos online e exige grande proficiência dos alunos para cumpri-los. E aí você tem dentro da nossa plataforma de educação online todo esse ecossistema de conteúdos, empresas que já estão olhando os profissionais. Então há um sistema onde as empresas estão vendo os melhores talentos para contratar, profissionais que colaboram. Então, assim como a gente faz esse ensino de forma gratuita, muita gente também vem colaborar com a gente, gravar aula, especialistas que estão em grandes empresas aí na Europa, nos Estados Unidos, também passam para colaborar, e essa parte é uma parte realmente que move o nosso coração e a nossa motivação para cada vez mais ajudar as pessoas a se conectar com o mercado de trabalho. E quem são esses alunos, o perfil deles, idade? Hoje a gente tem, por mais engraçado que seja, a pandemia, muita gente se movimentou. Apesar, claro, do grande desafio de saúde público e desafio como sociedade, a gente vê muita gente aí, não só mais de 15, 17, 20, 25 anos estudando tecnologia para conquistar uma oportunidade, como também pessoas aí de 40, 45 e 50 anos na plataforma. Então, é uma distribuição, até eu falo para você, igualitária desse ponto de vista. Claro que ainda aí a faixa etária de 18 a 25 anos acaba sendo um pouco maior, mas a gente viu uma crescente aí das pessoas em torno de 40 anos começarem também a estudar. A gente tem parcerias com mais de 160 universidades, onde tem alguns programas com professores que também se atualizam e usam a nossa plataforma em sala de aula. Esse acaba sendo um foco muito grande nosso, que é como que a gente trabalha junto. Inclusive, aqui a gente tem programas em conjunto com universidades aqui do estado de São Paulo, com os centros de formação do estado de São Paulo. Mas a ideia nossa é como que a gente trabalha junto com o setor público e com as universidades privadas para que a gente acelere a ida desses candidatos e crie um conteúdo complementar, né? Então isso a gente trabalha de uma forma muito forte. Do ponto de vista aí, de acesso, a gente acaba tendo muito mais pessoas que já têm experiência também, muita gente acaba vindo, que já está no mercado, acaba vindo também fazer a atualização. Então, quando você pega as pessoas que estão na faixa aí dos 30 anos de idade, eles acabam vindo fazer a atualização. Então, alguém que conhece de tecnologia Java, de repente vê os cursos mais novos de React, Node, e acabam vindo atualizar. E o mais fantástico de tudo é que a gente acaba tendo a própria parceria das grandes empresas que produzem essas linguagens também, para produzir cada vez mais conteúdo para essa nossa plataforma aí com praticamente 200 mil alunos. Né? Bom, só para a gente terminar, dá o endereço da plataforma. Quem se interessar e quiser mais informações. Legal, Priscila, obrigado. Nós somos a Digital Innovation One, né? O site é http://digitalinnovation.one, ONE. Ali você tem mais de 500 atividades técnicas para estudar e se conectar com uma comunidade fantástica aí de quase 200 mil pessoas e, com certeza, buscar uma oportunidade nas grandes empresas que estão de olho nos talentos que estão se esforçando ali na plataforma. Bom, eu conversei com o Inglar Generoso, que é CEO de plataforma de educação online gratuita. Muito obrigada pela sua entrevista e pelas informações que você trouxe para a gente. Priscila, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas é só acessar o YouTube da Rede Alesp. A gente se encontra por aí na programação. Tchau, tchau.